casa de tipologia bandeirista, onde hoje fica o Museu Barão de Mauá, é um dos últimos remanescentes desse tipo de construção do estado de São Paulo e também uma das construções mais antigas da região. Em 1983, ela foi tombada como patrimônio estadual, sendo o tombamento um instrumento que garante a relevância e a importância dessa construção na formação histórica de toda essa comunidade. No ano de 2022, através do edital de número 49/2022 do PROAC, nós da Largo Arquitetura, em parceria com a empresa Engenho Cultural e uma ampla equipe técnica, pudemos iniciar o projeto de restauro dessa importante edificação. A oportunidade de desenvolver um estudo aprofundado sobre essa edificação com uma equipe ampla e multidisciplinar é muito importante, pois além de garantir a conservação do edifício através do projeto, nos permite aprender muito mais sobre a técnica da taipa de pilão empregada aqui no edifício Museu Barão de Mauá, que é uma das técnicas de construção tradicionais à época. Olha, o restauro de um bem como esse do período colonial é uma ocasião muito interessante e uma oportunidade. Qual que é a oportunidade? É aproveitar todos os estudos que serão feitos de medição, das técnicas construtivas, do uso, do estado de conservação, para entender ainda mais como essa obra, por exemplo, foi construída no século XVIII. Né? E assim entender, por exemplo, a técnica da taipa de pilão, que é muito especial em São Paulo. Né? Ela é uma confluência de duas, vamos dizer assim, tradições, uma tradição mais oriental e uma tradição realmente ibérica, especialmente hispânica, e com isso confirmar, né, a realidade dessa obra construtiva e possibilitar inclusive o estudo de outras casas bandeiristas do estado de São Paulo. O projeto ele contemplou como contrapartida para o Estado do PROAC 3 ações. As oficinas, que são ações de fomento, o site e as cartilhas. Tudo com o intuito de você fomentar e trazer tudo que estava acontecendo com o projeto em si. Né? O acompanhamento, por exemplo, o site, a cartilha é o resultado do próprio projeto que nós vamos estar elaborando, vai ser disponibilizado para o público geral. E o que mais foi interessante são as ações de fomento das oficinas que aconteceram, de conservação, de acervo, de técnicas tradicionais, com público diversificado, tanto geral, direcionados acadêmicos, público de vulnerabilidade social e também de pessoas com deficiência auditiva. Então, o mais interessante foi poder acompanhar todo esse processo e o resultado foi muito positivo. As pessoas costumam perguntar por que o arquiteto é um profissional tão presente, tanto na atividade de preservação cultural, quanto na intervenção direta de restauro. Eu acho que tem duas razões centrais para isso. Bom, o primeiro delas, porque a arquitetura ela é um produto cultural. Sem dúvida alguma, ela é uma expressão artística e um produto cultural. Por essa razão, ela necessita de preservação, de proteção, ela é uma herança a se deixar para a posteridade. Mas os arquitetos, eles têm uma formação generalizante. Portanto, eles são treinados para articulação multidisciplinar, com vários saberes, várias especialidades. É uma das razões pelas quais eles normalmente estão na frente, estão no processo de coordenação dessa atividade inteira de intervenção na pré-existência, né, para a gente requalificar o nosso artefato arquitetônico. No caso do projeto do Museu Barão de Mauá,
nós adotamos uma metodologia bastante recomendada pelo programa Monumenta, que é o programa do IFAM, o órgão que fiscaliza o patrimônio internacional. Esse processo, ele sugere que a gente divida essa classificação em 3 grandes áreas. Então, primeiro nós identificamos o patrimônio, onde nós realizamos toda a metodologia de processo para identificar o patrimônio, catalogar, fazer a pesquisa histórica, fazer o levantamento cadastral, onde nós vamos minuciosamente descobrir todo o levantamento físico desse edifício, que é algo substancial se tratando de um projeto de restauro, visto que no Brasil a maioria dos bens eles ou não são inventariados ou não passaram por esse processo de levantamento cadastral. Então ele é um processo muito importante diante desse projeto e de todo o projeto de restauro. Depois, além da pesquisa histórica, nós temos também as pesquisas que são feitas através de testemunhas, através de fatos que narram e contam histórias do local. Além disso, nós temos toda a análise tipológica do edifício, que no caso uma casa em tipologia bandeirista, onde nós criamos todo o subsídio para que sejam realizados os diagnósticos e depois as intervenções. Segunda fase, então, é a fase propriamente de diagnóstico, onde nós vamos fazer todos os ensaios, os testes e as análises que são necessárias para que a gente possa identificar as condições de conservação desse espaço, desse edifício, no caso a Casa Bandeirista, e também todas as análises de patologias, quais são as causas, como elas começaram, o que está levando a essa causa e essa patologia dentro do edifício, dentro do conjunto arquitetônico da sua volta, seja no terreno, seja também no entorno da quadra, visto que a casa está inserida dentro do contexto da cidade e isso não pode ser desconsiderado diante do projeto. E esse diagnóstico ele é feito em várias etapas. São etapas empíricas, onde a gente faz identificações e reconhecimentos através de visualizações dos estados de conservação do edifício, e também etapas laboratoriais, científicas, onde nós levamos todos os documentos, todas as amostras para laboratório e realizamos essa testagem das amostras para ver quais são de fato as condições da materialidade desse objeto. Então nós temos aí também testes de traços de argamassas, por exemplo, para identificar quais são os traços que foram utilizados em alguns locais, testes de ensaios de prospecção, que são ensaios onde nós conseguimos identificar as camadas estratigráficas, né, de todo o edifício, e isso é de grande valia, porque nós estamos falando de um edifício que tem aí perto de 300 anos de história, e eventualmente muitas camadas estão ocultas abaixo do que nós vemos aqui hoje aos olhos, e todos esses testemunhos históricos, eles são comprovados, todos esses testemunhos que foram feitos através da pesquisa histórica, eles são comprovados através desse diagnóstico, dessas análises, para depois, aí sim nós vimos para a terceira grande etapa, que é a etapa de intervenção, onde nós fazemos um conjunto de propostas que serão utilizados nesse contexto de restauro para ou sanar as patologias que foram descobertas e apresentadas no diagnóstico, ou propor intervenções para usos do edifício. É o caso do museu, que tem um uso também institucional. Então, além da casa ser um remanescente histórico e além da casa ter toda a sua valia como um remanescente histórico, nós também temos a atividade do museu que acontece dentro desse espaço, ao redor dele também, e nós precisamos prever o uso com a melhor qualidade possível, pensando em acessos, pensando em várias situações que ajudem para com que o uso desse local seja realmente eficaz e que funcione, seja além de tudo funcional, levando em conta também esse aspecto da instituição, no caso o museu.